Bem-vinda, Leila Mícolis. É um prazer muito grande estar entrevistando aqui você. Então, Leila Mícolis é carioca, advogada, mestra, doutoranda, com dois pós-doutorados em teoria literária e literatura comparada pela UFRJ e a Unesp. Além de pós-graduação em escrita criativa, ela tem 33 livros editados, entre poesias e prosa, obras publicadas na França, México, Colômbia, África, Estados Unidos e Portugal. Também é teatróloga, crítica literária, ensaísta e escritora de novelas de TV Manchete e Globo. Coedita com Uracy Faustino, o pioneiro portal cultural Blocos Online. Elaborou verbetes para a Enciclopédia de Literatura Brasileira e, entre as publicações, cita Catálogo da Imprensa Alternativa, em 1986, pela Rio Arte, Prefeitura do Rio de Janeiro. Hoje, seu acervo de imprensa independente, com seu nome, encontra-se na Biblioteca de Miami. Sua obra é citada e analisada por escritores e professores, entre os quais Afonso Romana de Santana, Assis Brasil, Carlos Nejar, Chico Lopes, Glauco Matoso, Gilberto Mendonça Teles, Heloísa Buarque de Holanda, Inácio de Loyola Brandão, Jair Ferreira dos Santos, Nelly da Pion, Nelly Novaes Coelho, Olga Savari, Paulo Leminski, Pedro Lira, Ricardo Cravo Albim, Roger Samuel, Wilber Salgueiro, e entre outros. E foi júri de diversos concursos literários brasileiros, entre outros o Prêmio Belo Horizonte e da Biblioteca Nacional. Salve, Leila, amiga. Obrigada, É muito Silvia. grande. Obrigada. Bom, seu currículo é extenso, né? Você já fez de tudo É, um pouco, né? Graças Ou de e é, tudo um muito. Eu muito Brasil. Até novelas você já fez, né? e é difícil resumir tudo em 10 linhas, mas pelo menos a gente coloca o que a gente gosta mais, né? Tá certo, tá certo. Certo. Aqui você tem o que colocar, né? Bom, mas então vamos lá. Com tantas coisas, não é, que você faz dentro da cultura brasileira, né? Como é que foi a sua jornada como poeta? O, o que que inspirou você a escrever, além de tudo isso, a escrever poesia? Eu comecei escrevendo poesia. Desde muito cedo, minha mãe era diretora de escola pública. Meu pai era advogado. Então, desde cedo, eu fui criada com literatura, os dois gostavam muito de literatura. Então, quando eu era muito pequena, minha mãe escrevia muito bem, meu pai também. Minha mãe, para criança, é muito mais fácil você lidar com poesia, né? A rima, aquela coisa toda. Então, aos 4 aninhos de idade, acho que era 3, 4 anos, eu fiz a primeira trova, minha primeira trovazinha. E a trova era para o meu gato. É lógico que era uma trova de pé quebrado, né? Ó, mas, de qualquer maneira, era a primeira produção poética minha, né? E é Aham. por aí, né? Depois, minha mãe me incentivou muito para escrever para concursos, eu ganhei muitos concursos. E a partir daí eu
Ganhei mais concurso de prosa do que de poesia naquela época. Mas, enfim, foi por aí que eu comecei a minha carreira, né? E quando a gente é picada pela poesia, nunca mais a gente, a gente se restabelece. É o vírus, né? É, é um vírus maravilhoso. Maravilhoso. Leila, quais foram as suas principais influências literárias, Leila? E quais os poetas, escritores que você admira mais nessa sua longa trajetória? Tá coberto, é complicado, porque eu sou muito autodidata. Então, quando eu comecei a escrever, principalmente quando eu comecei a ser publicada, eu não lia muito, né? Eu acho que poeta, às vezes, tem esse problema, né? Ele não lê muito, infelizmente, né? Então, eu tinha muito uma técnica minha, uma visão minha. Quando o pessoal diz exatamente como é que você, quais são os seus poetas preferidos, naquela época eu não tinha poeta preferido. Né? Eu lia pouco, eu lia muito realmente os romances franceses, mas enfim, eu lia muito pouca poesia. Mas é lógico que com esse erro a gente vai, né, consertando pela vida. E atualmente, né, há muitos anos, eu praticamente só leio poesia e teoria literária. Né? Há muitos poetas que eu gosto, né? Falando apenas de poesia, há muitos poetas que eu gosto, mas não são os poetas assim mais conhecidos do público, tá? É o Dante Milano, quer dizer, a partir do romantismo, né? Desculpe, a partir do modernismo. Era Dante Milano, era. Tem tanta gente. Manuel Bandeira, eu amo Manuel Bandeira, eu amo, tenho loucura por ele. É, ele não é muito citado atualmente, né? Mas, enfim, tem um grupo muito grande que eu amo. Mas naquela época eu quase não lia poesia. Quer dizer, eu fui aos poucos vendo que a poesia na minha vida era quase que o ar que eu respirava. Então, é difícil. Agora, na modernidade, tem também muita gente, né, escrevendo muito bem, né? Paulo Leminski, enfim, tanta gente, né? Tanta mulher boa por aí, né? Escrevendo coisas lindas. E através dos blocos, eu conheci muita gente nova, né? Muita gente que estava fazendo propostas estéticas maravilhosas. Então, quer dizer, a minha gama é muito de gostar de poetas, de poetisas, é muito grande, é muito grande. E às vezes eu fico assim, citar um e não citar outro, né? Isso é uma injustiça, entendeu? Ah, Então eu entendeu? fico assim, melindrada, né? Melindrada. Mas é lógico que há muita gente que eu amo, né? Muita gente. E gente desconhecida até hoje, o que eu acho um absurdo. Mulheres escrevendo maravilhosamente bem, né? E, infelizmente, não tendo a repercussão que elas mereciam. Mas eu tenho uma brincadeira. Como minha poesia é muito impactante, né? As pessoas dizem, você deve ter lido muito Verlaine, Rimbaud. Eu rio muito, e eu já fiz um versinho mais ou menos assim, é, isso se chama autodidata, tá? Sofri a influência dos poetas que eu nunca li. Aham. Quer dizer, exatamente, eu acho que veio comigo, veio com meus pais, enfim, com tanta gente, né? É por isso que eu não vou citar um autor, que eu já acabei citando. Mas eu não gosto muito de citar um autor, porque há milhares. Olha, essa é uma terra que poesia, entendeu? Uma pena que as pessoas não vejam isso.
É verdade, né? Mas você pode nos falar sobre o seu estilo de poesia, o que você gosta de escrever, e, em particular, o que você gosta de explorar nos seus poemas? Ô, perguntinhas difíceis, hein? Vocês As, capricharam, hein? Oh, Deus. Ó, a as minha gata está temáticas. fazendo isso também. Bom, a gata está aqui miando, mas tudo bem, vamos lá. Bom, sobre minha poesia, eu rouca, mesmo que me pensa completamente rouca. Minha poesia é uma poesia muito impactante, tá? Desde que eu tive uma educação clássica, muito clássica. Uhum. E Juan, Verlaine, Rimbaud, todo aquele pessoal da França, todo... Mas eu sempre me afastei um pouco, eu não gostava muito do romantismo. E a mulher, até a época em que eu escrevi, que eu comecei a escrever mais assiduamente, eram muito românticas, né? Elas tinham um estilo ainda muito perto do romantismo do século passado do que da modernidade, com todos os temas a serem explorados pela modernidade. Ó, não estávamos mais na época em que mulher não falava isso, em que mulher não falava aquilo, em que mulher não tinha opinião, e eu ficava muito revoltada com isso. Sempre. Eu sou muito pequenininha, né? Eu sou mini. Então, eu acho que a minha visão vai muito também daquilo que eu vivi, dos bullying, de uma série de coisas que eu vivi e que eu achava que a poesia podia falar de tudo isso, né? E foi assim que eu comecei a escrever de um modo diferente, naquela época, da maioria das mulheres, né? E o meu primeiro livro, com o Franklin Jorge, que é um grande poeta e amigo, né, desde essa data, foi impróprio para menores de 18 amores. Foi em 1973, né? A China, o livro dela foi em 1976. Então, em 1973, não tinha quem falasse o que eu falava, não tinha quem entrasse por esse caminho da liberdade de expressão para as mulheres. Então, eu sempre fui muito questionadora. Para mim, a minha poesia, eu gosto de todo tipo de poesia, desde soneto, né, até as modernidades atuais. Mas a minha poesia é questionadora. Eu não sei ler a minha poesia sem questionar, sem refletir, sem fazer com que as pessoas pensem nos valores que elas estão vivendo atualmente, principalmente mulheres. Me dizem, você é feminista. Não, eu não sou feminista porque eu não sou ativista feminina. Eu acho que o feminismo requer ativismo. Não sei, para mim, né? Então, eu não gosto mais de ser chamado feminista, porque todo rótulo engloba uma série de coisas que, por exemplo, eu não me sinto assim. Eu não me sinto assim. Agora, realmente, minha poesia fala muito do feminismo, porque não adianta a gente ficar empoderada com os mesmos tipos de valores que a gente tinha há 20 anos atrás. Não é o que o pessoal fala, não, o pessoal fala muito disso. Nós somos, apesar de tudo que fizemos, nós somos e vivemos como nossos pais, né? Então não adianta isso, eu preciso que a mulher também mude de comportamento, que a mulher veja quais os valores que ela está passando e quais os valores também que ela pode agregar de construtivo para a sociedade. Então, minha poesia vai muito por aí, mas é lógico que não fala só de feminismo. Para você falar de um assunto, você tem que englobar muitos outros, não é verdade? Ele- Ah, que bonitinho! Ah, eu queria mostrar o meu. A minha, O a de nosso quatro, mascote, né? olha que Apareceu. lindo!
Amo gato. Apareceu o gato Pascoal. Ai, que gracinha. Leila, Mas eu não me deixo. com esse teu dia ali todo, esse envolvimento todo, seu em cima, né, como autora de novelas na antiga Manchete, TV Manchete, mesmo na Globo, como ali conduzindo trabalhos artísticos, de novelescos, né, vamos chamar assim, novela, com toda uma narrativa. Leila, você é processo criativo. Você já teve algum bloqueio? Bloqueio nesse seu processo criativo? Você já teve? Né? Pode ser na literatura, como também nessa arte em si, né? Abrangente que você muito bem caminha, né? Ali, trilha, né? Você teve algum processo, algum bloqueio criativo? Olha, Dagoberto, todo mundo sabe que eu sempre quis que literatura fosse profissão. Quando eu abandonei a advocacia para viver exclusivamente de literatura, foi uma barra, né? Porque eu era advogada de sindicato, de trabalhadores da construção civil, tinha escritório também com meu pai. Mas, enfim, era muito complicado para mim, porque eu tinha uma carreira sólida. E abandonar tudo isso para escrever aqui no Brasil não foi fácil, né? Como me manter? Então, eu não conseguia apenas escrever poesia. Imagina, me manter com poesia. É um sonho que até hoje eu não consegui realizar. De qualquer maneira, eu tive que pegar qualquer coisa que me aparecesse na minha vida. Revisão, não, eu sou péssima em revisão. Mas a não ser revisão, eu pegava tudo. Tudo que podia me dar uma migalhinha para eu sobreviver por mês. E foi assim que eu comecei a entrar por muitos caminhos. Muitos caminhos. Conto, crônica, revista, inclusive roteiro de histórias em quadrinhos, que foi que me deu muito dinheiro naquela época. Foi aí que eu comecei realmente a ficar impressionada com o mercado que nós temos como escritor e que nós, não sei por quê, só queremos ficar ou com poesia, ou com isso, ou com aquilo, e a gente não se desdobra enquanto escritor. É lógico que eu tive muito bloqueio, muitas vezes. Por exemplo, na televisão a gente tem que escrever 40 páginas por dia. Nossa. E não adianta você estar com febre, você estar com um parente à morte, não adianta. O show tem que continuar. Então, você tem que aprender técnicas até para que esse bloqueio não te perturbe. Aham. Existem técnicas, né? Nesse curso que eu estou dando, de poetas criativos, mostrando que a poesia pode atender a todos os tipos de literatura e pode ajudar a gente justamente também a acabar com esses bloqueios. Foi por aí. Por exemplo, eu pegava uma encomenda de fazer um conto, qualquer coisa assim, que me pagavam bem, relativamente bem, era sair do sufoco financeiro, e, mas eu não tinha como, eu não sabia. Eu tinha medo do tempo. Eu tenho 4 horas para fazer isso. Meu Deus, o que eu vou fazer? 4 horas. Quer dizer, literatura encomendada, literatura profissional, requer que você burle o método possível. E aí você tem uma série de técnicas. Poeta precisa conhecer técnica. Essas técnicas ajudam a gente a dizer, epa, são 3 horas, tem mais 2 horas para fazer? Tá bom, vamos lá. Olha, Essas técnicas.
Mas não, poetas em geral, e eu falo também da minha geração, principalmente na poética, minha geração poética de 70, o pessoal não gosta de estudar. A poesia não se aprende na escola. Esse é o erro. Aprende. Olha, Aprende sim. atenção, E hein? essa técnica faz com que a gente encare o bloqueio, que você diz assim, você não vai me prejudicar, não, mas não vai mesmo. Eu vou para cima de você. E não adianta. Eu tenho 2 horas, eu vou fazer isso em 1h30. E saem coisas lindas. Não é, isso não prejudica a tua criatividade. Agora, você tem que ter criatividade, né? Porque sem criatividade não adianta técnica, né? As duas têm que andar em paralelo, né? Mas é isso, eu já tive muito bloqueio. Não existe escritor que não tivesse tido problema, bloqueio, sabe? Principalmente quando você está com uma situação difícil na sua casa, por exemplo. Meu Deus do céu, eu estou preocupada com meu marido. E aí? Como é que eu faço? Né? Mas faz, dá para fazer. Isso. Isso. Ô, Leila, você acredita que a poesia tem uma influência, é, um poder até de transformar a realidade ou a sociedade? Eu só acredito nisso. Eu só acredito que a poesia, até por ser uma forma de escrita pequena, né, em geral, ela é muito mais rápida para atingir a sociedade, ela é muito mais rápida para dar o seu recado. Você vê, a minha poesia é muito minimalista, né? Ela é muito pequena, ela é igual a mim, né? É aquele negócio, em vez que autores que me influenciaram, que me influenciou foi a minha pequenez, a minha miudez. Eu costumo dizer que eu vejo a sociedade de uma forma que você não vê, que o Dagoberto não vê, porque eu passei por experiências que uma pessoa de 1,60 m, uma pessoa, entre aspas, normal, não passa, né? Então, quer dizer, eu sempre brinco, 20 centímetros a mais, 10 centímetros a mais, faria ser normal, entre aspas. Mas eu não sou normal. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem as suas vivências. Traz o seu, a sua bagagem cultural, né? Então, isso é muito importante. É muito importante. Eu só vejo a poesia como um instrumento de mudança da sociedade. Esse é o que eu acho, é o que a minha poesia se propõe, mesmo com um ar humorado, bem humorado, mas ela precisa mudar a sociedade. Caso contrário, nenhuma arte faz sentido. Esse quadro, Verdade. esse quadro que você tem na sua casa, mudaram de alguma forma, alteraram a sensibilidade de vocês. E é isso que é importante. A poesia pode mudar? Sim. Ela é para mudar? Sim. Ela é individual, mas ela fala para um coletivo. Então, tudo isso é muito importante. E só assim a gente muda o comportamento interno da gente. Só assim, Isso. sabendo o que a gente pode agregar ao nosso mundo e o que a gente tem que dizer. Nossa, isso é favoroso, eu não quero. Lindo, lindo. Maravilha. Maravilha, maravilha. Querida, olhe só, Leila, você é carioca, né? A curiosidade aqui de um carioca, de qual bairro aqui do Rio de Janeiro? Eu não estou te ouvindo direito, Dagoberto. Eu É sei, olha, carioca, você é carioca. De qual bairro que você é aqui ah, do Rio? eu nasci na Tijuca, tá? Eu sou Zona Norte o tempo todo. Eu nasci na Tijuca e depois fui para Vila Isabel, quando eu casei. Eu Aham. fui para Vila Isabel, a terra de Noel. Oh, meu Deus, que coisa Ah, maravilhosa. Eu morei bem perto, né, da casa de que Noel. legal, filho. Então, fiquei em Vila Isabel muitos anos, depois meu marido morreu. Agora eu estou com o Uraci há muito tempo também. Enfim,
E só que uma cidadezinha também muito pequena. Então, eu sou zona norte, zona rural o tempo todo. E bora numa, né? Isso, por E favor. quais são seus planos para o futuro, Leila? Você pretende lançar mais algum livro ou fazer mais alguma peça? O que que você pretende? Teatro, cinema. É. Eu tenho muitos planos. Eu acho que eu não vou ter tanto tempo para fazer todos os planos que eu quero. Bom, eu fui agora para o Flix, o Sesc me convidou para ir para o Flix, para é festa, não é festival, é festa. Realmente foi uma festa, Flix foi um amor. E aí eu, para o debate, tá? Com a Bruna Mitrano, que também é uma poetisa que atualmente está, né? Tá se destacando. E eu e a Bruna fizemos o 26 Poetas. Quer dizer, eu fiz o 26 Poetas hoje, da Heloísa, organizado por ela, e a Bruna fez agora o 29 Poetas hoje. Então, o Sesc nos uniu nesse debate, foi muito interessante, foi lindo, uma graça. E aí, eu resolvi pegar dois livros meus antigos, porque eu não trouxe para cá, está na estante. Porque o meu livro, que é da Ana Plume, é Desfamiliares. O Desfamiliares é um livro muito grosso. Ele reúne minha produção de 1965 a 2012. Ele é um catatal, muito grosso. E tudo isso também inviabiliza um pouco vender esse livro, porque ele é um livro grosso que só pode ser lançado por mandato, por SEDEX, e conforme o lugar em que você está, é uma fábula, né? Os custos, não só para eles editarem, né? Calculo, e para mandar é uma fábula. Então, muita gente não fica sem ele, tá? E eu tenho dois livros dos 30 e tantos que eu tenho, que também tem ensaios de poesia, né? Tem teses de mulheres, né? Porque eu gosto muito de coisas que as pessoas nunca notaram. E o dandismo é uma literatura brasileira que foi abduzida do cenário. E eu gosto muito do dandismo, porque eu acho que os poetas mais combativos da geração, entre aspas, marginal, foram dandistas, porque eles foram avessistas, eles foram ferozes, eles exploraram temas que nunca foram explorados, enfim. Né? E, E e, eu consegui ver que havia poetisas tanquistas. Todo o pessoal da geração mimeógrafa, de mulheres, também era tanquista, porque elas falavam, elas se incomodavam, elas iam na ferida, elas falavam mesmo, elas abriam a boca, né? Então, eu tenho o meu pós-doutorado, eu fiz sobre esse tema, a descoberta das mulheres tanquistas na poesia brasileira. Ah, que olha, beleza! beleza. Leila, E aí, Leila. e aí eu resolvi fazer dois livros, vou Ah, aproveitar. Eu resolvi fazer dois livros dos familiares, tá? O primeiro foram dois livros que para mim marcaram muito, por isso que eu resolvi reeditá-los para lançar na FIC. beleza! O Beleza. próprio para menores de 18 amores, justamente, né? O impróprio, o livro com o Franklin Jorge, só que aqui está inteiro, está integral, tá? Os de Noites Familiares, nem todos os livros podiam estar integral, porque ele já tinha 500 páginas. Mas, Olha, cara. quer dizer, vou botar todos os livros na íntegra, já está 1.000. Então, é impossível. E o Impróprio foi o primeiro livro, de 73, que que é a minha literatura mais feroz, tá? A primeira fase minha é muito agressiva, muito agressiva.
Então, esse aqui foi o primeiro livro, que tem a parte também do Franklin, que também não é fácil. E a segundo livro foi Imperfeito Mal Estado. O Imperfeito Mal-Estar foi um livro que, para mim, foi muito importante, porque foi a virada. Eu deixei aquela poesia tão violenta para ser uma poesia que estivesse mais perto do povo, mais acessível ao povo. Quer dizer, essa também é. Eu nunca escrevi bonito, eu nunca escrevi cheio Entendeu? de convoluções. Eu sempre fui Isso. muito direta na minha poesia. Aqui, o Imperfeito Mal-Estar foi um livro que é muito da fase que eu ia a bar, fazia poesia na rua. Então, é uma poesia assim, muito mais é, bem-humorada. Isso. Não Leila, tu entrou dentro da pergunta que, infelizmente, nós somos obrigados a, tem estamos encerrando, né? É É, só conselho. É, olha, infelizmente, o nosso tempo já está passando, já estamos em cima da hora, mas nós queríamos duas coisas. Um conselho que você você desse para daria. os jovens que queiram entrar na, na poesia, na cultura em geral, né? Em poucas palavras e um poeminha também, em poucas palavras, se você tiver aí, para nós podermos Encerrar em fechar. chave de ouro. o conselho é, não parem, não desistam, não vão atrás de conselhos tipo, você não dá dinheiro. Dá sim, dá sim. Eu não penso que dá pouco, não. Dá sim. Agora, é Ótimo. preciso que vocês realmente insistam e queiram ser pessoas que possam viver de poesia. Não é pecado viver de poesia, não, gente. Pelo amor de Deus. Tá, tudo é pago nessa sociedade. Então, por favor, venda-se, valorize-se, tenta a sua poesia. Mas vocês só vão poder fazer isso quando vocês tiverem técnica para dizer, não, eu falo, para quando? Para ontem? Ok, está aqui. E quando vocês tiverem, além de técnica, sensibilidade, criatividade, sem essas duas coisas, vocês não conseguem viver poesia. Não é que viva de poesia, eu vivo de literatura, de debates, uma série de coisas. Mas façam isso, não desistam, tá? Ótimo. Um Beleza. pequenininho, Agora, porque isso é o que todo mundo me pede quando eu vou fazer meu show, A Pequena Notável, brincando com a Carmen Miranda. um É, poema. todo mundo me pede. Então, eu vou dizer, você conhece o Iverson Carneiro? Conhece? Ui, O Iverson me emocionou um dia que eu estava fazendo uma, uma performance, poesia, num lugar que eu já não me lembro onde, e ele estava lá. E aí ele virou e disse assim, quando eu acabei, ele falou, Leila, peraí, não sabe palco não. Aí eu falei, tá. Aí ele me disse, olha, você mudou a minha vida. Eu estou falando o nome, inclusive, do poeta, porque foi pouco. sei, Você nosso mudou amigo. a minha vida. Eu falei, isso, isso, aqui. Aí eu comecei a ficar meio emocionada, né? Falei, por quê? Eu quero que você diga esse poema que eu vou dizer, tá? Tá? Assim, né? Com filosofia. Você vê que é um poema bem-humorado, mas é uma crítica. Toda a minha poesia é muito crítica. Então, é assim: falas muito de Marx, de divisão de tarefas, de trabalho de base, mas quando te levantas, nem a cama fazes. Aí ele diz: eu levei isso para a minha vida, né? No meu relacionamento com a minha mulher, e essa poesia mudou a minha vida. É isso que eu sempre quero. Que a poesia muda, Maravilhoso. né? Em Muito bom, todos Leila. os sentidos, não só na escrita, mas na política, no amor, em todos os campos.
Eita. Valeu, Leila, Leila. valeu. Muito obrigada. Muito obrigada pelo Obrigado. convite, obrigada Muito para ter obrigado, conhecido, Leila. obrigada essa conversa, enfim. Muito obrigada a vocês e continuem o trabalho de vocês, que é belíssimo. Isso, isso.